Mais um bloco do Metrópole Debate, com novas perguntas e mais dúvidas dos nossos telespectadores. Lúcia Maria, da Vila Manuel Sá, diz o seguinte: ela tem 55 anos de idade, 24 anos de contribuição para o INSS e, por conta de problemas de saúde, ela tem diabetes, artrite e desvio na coluna. Entrou com um pedido de aposentadoria, mas o pedido foi negado e sequer foi avaliado. O que precisa ser feito, professor Paulo Bacelar, para ela ter esse pedido deferido, liberado pelo INSS? Olha, Luciano, se ela pediu aposentadoria, realmente o benefício não vai ser concedido, porque ela teria que ter 65 anos para ter direito aí à aposentadoria por idade, 60 anos, desculpe, para aposentadoria por idade, ou então já ter 30 anos de contribuição, ela só tem 24 anos. Então, ou 6 anos para ela completar os 30, ou mais 5 para ela completar a idade de 60 anos. Agora, se ela não fez perícia, eu imagino que ela não tenha pedido aposentadoria por invalidez, porque quando você pede o auxílio-doença, que é o fator inicial para ser aposentado por invalidez, e lá, logicamente, a pessoa irá fazer uma perícia médica, obrigatoriamente. Se ela não fez a perícia médica, eu entendo que ela não deve ter pedido o auxílio-doença, e sim uma aposentadoria. Então você pode agora pedir um auxílio-doença para poder fazer a perícia médica. E se o médico entender que você está incapaz, inválida, você terá direito à aposentadoria por invalidez. Professor Paulo Bacelar, temos um relato que é um pouco longo da nossa telespectadora Ingrid Tainá Barros, do Jockey Club. Ela diz que tem 25 anos e contribuiu com o INSS por 7 meses. Está com uma doença na córnea e no aguardo do transplante. Foi demitida há menos de um ano, entrou com a solicitação de auxílio-doença e o benefício foi negado, sendo que já está dentro dos parâmetros como deficiente monocular. A médica perita, segundo ela, informou que não aprovaria o pedido de benefício de maneira nenhuma, sendo que as empresas não a contrataram pela deficiência e não, segundo ela, não contrataram como deficiente PNE, pois não havia essa homologação. O que representa essa dúvida e quais caminhos a Ingrid tem para conseguir esse benefício do INSS? Bom, as pessoas com deficiência, elas têm as empresas elas têm a obrigatoriedade, dependendo do número de empregados, de ter um percentual de pessoas com alguma deficiência. Então ela reclamou porque a empresa não quis contratá-la com essa percentual, né, que a empresa deve, por lei, contratar. Então ela pode ter pedido aí na justiça para ser reintegrada à empresa, para que ela possa também comprovar que se ela foi demitida pela doença, pode também aí causar aí uma ação de danos morais, né? Porque se a empresa demitiu ela, provavelmente pela doença dela, poderá ter gerado um dano, e ela pode pedir também na justiça a ação de danos morais. O que é o PNE? Que programa é esse? É um programa para a contratação de pessoas com deficiência. A empresa, por exemplo, até 100 empregados, ela tem uma percentual de 2%, que ela deverá cumprir de acordo com a legislação trabalhista e previdenciária também, que ela tem a obrigação de contratar para pessoas que até 100 empregados, 2% dos empregados tem que ser portador de alguma deficiência. Professor Paulo Bacelar, o nosso telespectador Francisco Evandro, parente do Altran Nunes, diz que há 25 anos trabalha com barulho e tem 43 anos de idade. Já pode solicitar a aposentadoria? Se ele comprovar a existência de esse agente nocivo, que é o ruído, acima de 85 decibéis, nesse período de 25 anos, ele já pode sim pedir aposentadoria, mas ele tem que comprovar isso através do PPP. O Roberto Carlos, do Parque São José, em Fortaleza, estava afastado pelo INSS, mas o médico deu alta e o liberou para voltar ao trabalho. Ele foi ao médico do trabalho e ele não o liberou para retomar as atividades. Ele quer saber o que deve fazer diante dessa situação para voltar a receber pelo INSS e pode pedir outra perícia? Olha, Luciano, esse é um fato muito importante que acontece bastante. A gente chama isso de limbo previdenciário. Quer dizer isso, a INSS dá alta no benefício e a empresa não recebe de volta, dizendo que ele não está apto a voltar ao trabalho. Ele fica desamparado, sem saber o que fazer, sem receber dinheiro, o seu salário da empresa e sem receber também o benefício previdenciário. O INSS dando a alta médica, a empresa é obrigada a recebê-lo de volta, mesmo que seja em outra atividade. E ele entrando na Justiça do Trabalho, por exemplo, geralmente os juízes favorecem ao segurado e mandam que a empresa pague os salários dele retroativo desde a data da alta do benefício. Mas ele tem opções de fazer, ele pode também pedir uma nova perícia, pode pedir um recurso administrativo, ele tem várias opções.
O telespectador que se identificou com o nome de Mário do Conjunto Ceará, ele disse que tem um amigo que recebe auxílio-doença desde 8 anos de idade. Hoje tem 19 anos de idade e quer tirar a carteira de habilitação. A doença é irreversível. Se ele tirar a carteira, perde o benefício, professor Paulo Bacelar? Olha, ele deve estar recebendo um amparo social deficiente físico. Se ele está querendo tirar a carteira, é porque ele pode exercer alguma atividade, então pode ser que ele não tenha mais as condições para um amparo social deficiente físico, pode ser que ele perca sim. João Paulo Pinheiro, do Parque Genibaú, ele disse que um amigo recebe um benefício, é segundo tenente aposentado do Exército, tem um filho com problemas de saúde e quer saber se o filho dele pode se aposentar. Não, aposentar não, ele pode ter direito a um amparo social deficiente, mas se o pai dele é aposentado, com certeza a renda da família será maior do que 1/4 do salário mínimo, dependendo aí também de quantas pessoas compõem a sua renda familiar. Por exemplo, o salário vamos dizer que o salário dele seja de um salário mínimo e tiver 5 pessoas na família, ele terá direito aí a ter um amparo social deficiente. Mas, de acordo com a renda que ele falou aí, que é tenente do Exército, com certeza a renda será maior do que 1/4 do salário mínimo, ele não terá direito a um amparo social. A dona Marilac Fernandes, do bairro Quintino Cunha, diz que trabalhou durante 1 ano e 6 meses. Tem direito a receber quantas parcelas do FGTS? A pergunta é FGTS ou do seguro-desemprego? Deve ser do seguro-desemprego, porque a FGTS não existe em parcelas. Ela tira o saldo do FGTS caso ela tenha sido demitida sem justa causa. Então, nesse tempo aí do ano, ela recebe 4 meses, 4 parcelas do seguro-desemprego. Tenho 34 anos de Previdência e 12 anos de PPP. Quero saber se o PPP conta para aposentadoria. Pergunta do Raimundo Gondim, do bairro Jardim Guanabara. Não, ele não conta para aposentadoria. Ele pode aumentar o tempo de 12 anos em 40%. Então, teria direito a algum percentual a mais para ele somar os 34 anos que ele já tem. Então, ele deverá contribuir ao se aposentar, apresentar o PPP. Se esse PPP for enquadrado com alguma atividade especial, ele aumentará os 12 anos em 40%. O nosso telespectador Antônio Francisco da Silva, do bairro Siqueira, diz que teve a carteira assinada e quando foi dar entrada no INSS não foi aceito o tempo de 4 anos e 6 meses, pois não constavam as contribuições desse período. Ele tem a carteira em casa e pergunta se esse documento, professor Paulo Bacelar, não serve como prova de que ele trabalhou e contribuiu junto ao INSS. E pergunta também que se quem recebeu auxílio-doença em 2008, sem o reajuste, tem direito a receber a diferença até 2020. São 2 perguntas. Não, relacionado ao auxílio-doença, se ele recebeu em 2008, ele está dentro do prazo da revisão do auxílio-doença, do artigo 29 da Lei 8.213, e receberá sim a diferença. Aí vai depender da idade da pessoa, quantos anos tem, para poder saber na carta de concessão da revisão até que ano ele vai receber. Pode ser em 2020, pode ser até menos. A carteira de trabalho ela é considerada prova para fins de comprovação da atividade, independentemente se a empresa contribuiu ou não. A própria carteira serve e aí a agência deveria contabilizar esse tempo da carteira como tempo de contribuição. Daí a importância de você, trabalhador ou trabalhadora, sempre guardar os seus documentos referentes à contribuição previdenciária para você ter assegurado aí esses benefícios do INSS. Pergunta do Raimundo Alves Andrade, do bairro Aracapé. Ele tem 26 anos de carteira assinada como vigilante armado e 53 anos de idade. E pergunta se está na hora de pedir a aposentadoria. Não, o vigilante armado ele não tem mais direito à aposentadoria especial. Ele vai ter direito à aposentadoria aos 35 anos de contribuição. O trabalhador que recebe o adicional de periculosidade no trabalho, com quanto tempo se aposenta? É uma pergunta de um telespectador que não quis se identificar. Olha, não tem nenhuma influência relacionada à aposentadoria a menos, que é a aposentadoria especial, com tempo menor, de 25 anos. Ele vai se aposentar com 35 anos normalmente. O fato dele receber auxílio adicional noturno, auxílio da insalubridade, adicional de periculosidade, não gera direito a ele a se aposentar com menos tempo. Você está acompanhando o Metrópole Debate. Já já a gente volta com a terceira etapa do Metrópole Debate.